nome é Nívia, filha de tia Nil, como todos conhecem, mãe de Whitney e Marina. Eu sou Eusete, mãe de Nívia e avó de Marina. Marina sempre foi, eu digo assim, que é uma bênção, que eu chamo do meu tesouro, porque Marina é uma criança feliz, comunicativa. Marina, ela tem resposta para tudo que você imaginar. É uma criança muito inteligente e feliz. Toda hora ela repete isso, que ela é uma criança feliz. Eu estava trabalhando quando o Nívia ligou, dizendo que Marina estava dando uma convulsão, chorando muito. Eu disse a ela: olha, se acalma, ora ao Senhor e leva para a emergência. Antes eu tinha ligado mais cedo, porque todos os dias ela me liga para falar comigo, e ela não tinha ligado. E eu liguei para ela, disse: meu Juju, você não me ligou? Ela disse: minha avó, eu tô com frio por todo o corpo, eu não tô aguentando mais de frio. Aí eu perguntei para a Nívia: e aí, eu vou levar ela para a emergência, eu tô só aguardando passar a chuva para levar ela para a emergência. Não demorou 2 horas de relógio, ela retornou a ligação, dizendo que ela estava convulsionando. E aí já estava indo para a UPA, e aí eu segui para a UPA também. A senhorita Letícia me levou para a UPA, mas senhorita, para encontrar com elas lá. Chegando lá, ela já estava medicada. Enquanto Nívia foi em casa, eu fiquei com ela, mas ela dava uma convulsão atrás da outra. E eu fiquei assustada, muito assustada. E ali sentada, comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar com Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós e faz um milagre na vida de Marina. Faz um milagre na vida de Marina. E ela dando uma convulsão atrás da outra, e eles aplicando os remédios, e ela convulsionando, mesmo com as dosagens, aumentando as dosagens de 5 em 5 minutos, ela continuava convulsionando. Estabilizou a convulsão. Aí foi quando a mãe chegou, aí Nívia entrou, porque lá quando um entra, outro sai. Eu tive que sair, deixei elas lá e vim e voltei para aqui, para o trabalho. E aí ela foi me informando até sair a regulação, para ela ir para um hospital de grande porte, porque a UPA não tinha mais o que fazer com ela. Eu saí de lá muito angustiada, porque eu vi Marina morta. Eu sabia que ali só um milagre de Deus para que Marina voltasse à vida. E aí eu comecei a pedir a Deus um milagre, pedir um milagre para a vida dela, porque Marina é uma alegria para a gente dentro de casa. E eu fiquei sem chão, me sentindo assim muito sozinha, mas daqui a pouco começou o acolhimento das pessoas. Se formou assim uma corrente do bem, uma corrente de oração, todos em prol de Marina. Um dizia: olha, eu tô orando, o outro tô orando, olha, o outro tô orando. E aí se formou aquela corrente do bem. E eu fiquei mais tranquila. No 5º dia, eu fui ficar com ela estava em coma. E eu fui ficar com ela. E aí ela convulsionou, mesmo entubada, ela convulsionou. E aí eu corri, chamei a médica, ela disse: olha, eu vou mandar o técnico, e a técnica que está cuidando dela hoje, ela foi almoçar. Aí o rapaz veio e me ensinou para quando ela convulsionasse o que eu tinha que fazer. E ali eu sentei naquele sofá, comecei a chorar. Aí o pastor Heber chegou. Ela tinha acabado de convulsionar, ele chegou. E quando ele me deu assim aquele abraço, eu senti que era assim mesmo uma coisa de Deus. Porque aquele abraço me confortou. E ali a minha visão mudou. Quando vínhamos para casa, ele ficou me aguardando, eu vim para casa. E ele começou a cantar aquele louvor: que maravilhoso és, e na tempestade estás. Enquanto eles cantavam,
eu pude ver todos os milagres que Jesus tinha operado. E aquilo ali foi um conforto para mim, porque eu me senti assim como nas nuvens. E começou a passar todos os milagres na mão, Deus abrindo o mar vermelho, Jesus curando. E aquilo ali eu já mudei a minha visão, o meu pensamento, e comecei a agradecer a Deus, porque Ele me mostrou naquele momento, daquele louvor, todos os milagres que tem relatado na palavra de Deus. E aí eu me senti como aquele monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme. E Isaías 41:20 diz que para que todos vejam, entendam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Então eu louvo a Deus por todos que se dobraram os seus joelhos para interceder pela vida de Marina, para interceder pela minha vida, para interceder pela vida de Nívia. Viu? E louvo a Deus pela minha igreja, pela vida do meu pastor, pela vida de todos que contribuíram para que hoje Marina estivesse aqui conosco, estivesse bem. E eu digo para todos, foi um milagre que Deus fez ressuscitando Marina, porque para quem viu Marina naquele estado, quem vê hoje, as pessoas não diz assim, não vi nada, não teve nada, só uma febrinha, não foi nada. Mas para quem viu Marina com a gente, que presenciou tudo aquilo, vê que Marina hoje é um milagre de Deus. Na segunda-feira, no dia 20 de outubro, Marina estava bem, passou o final de semana, ela teve febre, mas ela estava bem. Tanto que a gente veio no sábado pro Menina Mulher da MCM. E quando foi na segunda-feira, a gente, como sempre, acordou cedo, de rotina, e ela ia para a escola. Arrumei as coisinhas dela e ela ia para a escola. Só que quando a gente saiu do banho, ela começou a vomitar. Mesmo sem comer nada, ela começou a vomitar. Eu disse, não, você não vai para a escola. Arrumei todas as coisas dela e disse ela, quando passar a chuva, vamos para a emergência. Foi quando ela, mamãe, eu tô cansada, posso dormir mais um pouquinho? Eu disse, tá, você dorme um pouquinho, quando você acordar a gente vai para a emergência, porque ela não estava bem, ela vomitava tudo o que não tinha comido. Ela deitou para dormir e em menos de 15 minutos ela levantou. No que ela levantou, a gente estava sentada no sofá. Eu pedi a Paulo para ele comprar um remédio de febre, porque ela estava com um pouco de febre. Foi quando ele chegou com o remédio, a gente sentada no sofá, conversando, ela deu a convulsão, ela se entortou toda. Quando ela se entortou, só deu vontade, eu comecei a gritar dentro de casa. Gritei, Paulo saiu correndo lá onde a gente mora para alguém levar a gente para a emergência. Foi o tempo que eu enrolei ela no lençol, peguei os documentos, o vizinho levou a gente para uma UPA e fui o caminho todo pedindo a Deus, que muitas pessoas não sabem, mas quando eu descobri que eu estava grávida de Whitney, eu estava com 8 meses, no início da pandemia. E eu disse a Deus que eu não aceitava, já que Marina ficou quieta 8 meses, eu não aceitava que aquele momento, ela com 5 anos, Deus levasse ela, porque do jeito que eu vi a minha filha, realmente eu vi que ela estava morta. Porque quando a gente chegou na emergência, ela estava sem batimento nenhum, ela não reagia, ela estava dura, tesa. Foi quando começou a dar os medicamentos a ela, foi voltando os batimentos cardíacos dela, e mesmo assim as médicas não deixavam eu ver. Pedia para eu sair, e eu querendo ficar em cima. E ela tesa. Foi quando eu liguei no caminho, eu liguei para a manhã, dizendo a ela o que estava acontecendo. E ela foi para lá. Quando ela chegou lá, eu fui em casa, porque eu precisava em casa pelo menos botar uma veste, porque até nisso eu fui enrolada no lençol junto com Marina. Porque eu estava esperando a chuva passar para a gente se arrumar e sair. Foi quando a manhã chegou lá, eu fui em casa rápido, botei umas vestes e voltei. No que eu voltei que manhã saiu, uma médica chegou e disse a minha mãe, nem sempre as crianças voltam, mas a sua filha nesse momento está bem. Vamos pedir a Deus que ela continue reagindo bem aos medicamentos. E ali o tempo todo falando com Deus, que eu não aceitava.
Já que eu descobri que eu estava grávida com 8 meses, eu não aceitava que ele levasse ela agora com 5 anos. Foi quando lá no hospital começou a ligar para os hospitais atrás de regulação e sem vaga. E sem vaga, não tinha vaga em lugar nenhum. E eu comecei a pedir a Deus, sentei na cadeira, comecei a falar com Deus que eu não aceitava, que eu não aceitava, que eu não aceitava. Foi quando deu umas 5 horas. A médica entrou falando, amém, conseguimos a regulação. Ela vai ser transferida. A demora agora é só uma ambulância especializada para o caso dela. Que até então elas não diziam o que era, só fazia dizer, aí deu positivo para Covid, deu positivo para bactéria, para meningite, porque o teor de bactéria está muito alto no sangue dela. E nisso, ela fez os exames e a médica dizendo a mim, mãe, ela tá bem, ela tá bem, ela tá bem. Tudo se indica que é uma meningite. Porque a bactéria deu muito alta no sangue, muito alta, e isso não é normal. Foi quando ela fez a tomografia, não deu nada. Já fiquei aliviada. E fez o raio-x também do pulmão, também não deu nada. Quando foi fazer o exame da coluna, não conseguiu, porque ela não tinha líquido na coluna. Deixou para se fazer no outro dia. E eu sentindo aquela angústia, aquele peso, aquela angústia. E falando a Deus, Deus, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Foi quando eu lembrei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu lembrei que Deus estava me mostrando o amor dele por nós. Mesmo se a gente merecesse ser nos falhos e pecadores, ele tem nos amado e nos sustentado. Com 2 dias, ela viu a médica chegou, viu eu sentada, chorando. Ela, não, mãe, sua filha tá bem. Ela teve uma bactéria no cérebro. Essa bactéria foi viral. Graças a Deus foi viral. Já estava saindo do organismo dela, mas ela precisava ainda ficar entubada para proteger o cérebro dela, para ela não ter nenhuma sequela, porque ainda corria esse risco de o Whitney não falar, de o Whitney não andar. E graças a Deus, mais uma vez, Deus mostrou o poder dele, porque o Whitney não teve nenhuma sequela. O Whitney tá bem, o Whitney tá falando, o Whitney tá andando, o Whitney tá brincando. E Deus usou as pessoas, porque eu senti a oração de todos, eu senti o carinho de todos, eu senti o amor de todos. Então ele estava me mostrando que era para eu voltar para o caminho dele, que o Whitney vai ser bênção na minha vida, e que isso que eu passei foi para mostrar a mim que ele nunca me deixou, nunca me desamparou. Mesmo eu cometendo meus pecados e os meus erros, ele sempre sustentou e me mostrou o seu poder. Eu chamo o Whitney, desde quando aconteceu, de milagre vivo de Deus. E digo a todos que a vida dela é um testemunho vivo do poder de Deus. Eu agradeço a oração de todos que oraram, de todos que mandaram mensagem, de todos de uma forma que estavam ali junto comigo. Eu agradeço a todos. E principalmente a Deus. Entregue tudo na mão de Deus, porque Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. E Ele é o médico dos médicos. Ele pode curar, Ele pode restaurar tudo. É só você ter fé e crer. Eu, no momento, estava sem fé, mas Deus me mostrou que eu tenho fé. E tudo que a gente passou durante esses 22 dias foi para nos fortalecer cada mais e espalhar para o mundo que Deus é um Deus de milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus e meditar na palavra. Medite dia e noite, como ele deu essa ordem para Josué. Eu digo a vocês, se vocês meditar na palavra do Senhor, vocês vão ter a fé que é necessário para cada um, para buscar ao Senhor, para crer no milagre dele, porque eu creio em milagres, porque eu sei que a mão de Deus, naquele dia, estava escrevendo mais um milagre, que o milagre é a vida de Marina. Então, para todos, eu digo, gente, basta crer,
Basta crer, o Senhor não quer sacrifício nenhum, Ele só quer que nós creiamos nele e confiemos que Ele pode todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, é o nosso médico por excelência. Então, para todos, eu digo, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eu quero agradecer a todos por ter orado para mim. Deus me deu a oportunidade, me deu a força para eu sair do hospital. E eu sou um milagre de Deus. Deus me deu muita força para eu sair do hospital. E eu sou um milagre de Deus. Tchau.